Eu sou fonoaudiólogo e professor de oratória Simon Weintraub. O meu site é www.boasfalas.com.br. No site você vai ver vários casos de pessoas que eu curei com sérios problemas na fala, como gagueira, voz fina, voz rouca, voz baixa, troca de letras, pessoas que perderam a fala com AVC, aneurisma. E uma outra área que eu atuo muito é na área da oratória. Pessoas tímidas têm dificuldade de falar em público. E aí eu criei um método em que eu coloco o aluno veterano junto com o aluno novato, e o veterano é o provocador. Aí eu treino muito essa parte de argumentar sob pressão. Vamos falar agora um pouco sobre os problemas da fala. Como é que é formado um problema? Uma criança nasce normal, daqui a pouco ela fica gaga, daqui a pouco ela começa a falar fino, algumas trocam letras. Isso tudo vem de uma criação errada. Os pais não estão preparados para criar os filhos, principalmente nessa área psicológica. Eles vão tomando atitudes que prejudicam a criança. Por exemplo, eu tenho várias crianças que ficaram gagas porque os pais colocaram essas crianças para dormir no quarto dos pais, em vez de criar uma independência, essa criança ficar independente, dormindo no quarto dele próprio. E várias mães me ligam, aí eu pergunto: o filho dorme no seu quarto? Ah, dorme. 3 anos, 4 anos, 2 anos. E aí a criança fica fraca emocionalmente. E acaba até o relacionamento do casal com essa bobagem que os pais fazem, achando que é bom a criança ficar dormindo na cama com o pai, com a mãe, no quarto. E o casal vai acabando o relacionamento, porque ele não tem mais contato sexual e fica só preocupado com o filho ali no meio da confusão. E isso não dá certo. Fatores emocionais, assim, pai muito cobra muito, tem que ser o primeiro aluno da turma, tem que ser tudo perfeitinho, arrumar tudo, ficar sufocando a criança e não consegue identificar a personalidade da criança. Tem criança que ela já nasce com essa personalidade, é organizadinha, tem outro não, outro é meio bagunceiro, desligado. Então, se você começa a forçar muito, essa criança já fica rebelde, fica irritada, né? Outro dia mesmo eu peguei a mãe de uma menina de 16 anos, ela cobrando que a filha tinha que ser a primeira aluna da turma, e ela era a segunda. Aí ela estava gaga, muito gaga, e falou: olha, se for a primeira, eu não vou poder fazer esporte, não vou poder sair, eu vou ter que ficar o dia inteiro estudando, porque a primeira lá do meu colégio, ela não faz nada, ela só estuda. Então, realmente, aí eu briguei com a mãe, falei: isso é um absurdo, você está pressionando para a segunda, está ótimo, para que tem que ser a primeira? Mas a mãe não, quer se realizar através do filho. Muitos pais frustrados, que não se formaram, que não estudaram, aí quer fazer tudo em cima do filho e sufoca o filho. E toda vez que eu pego um gago, tem alguém pressionando ele, tem uma pressão. A mãe cobrando muito, o pai cobrando muito, isso é muito comum acontecer. Algumas causas da gagueira é lateralidade, a criança escreve com a mão esquerda, aí forçam para a direita, o cérebro é tudo invertido e acaba prejudicando a fala e da gagueira. A maioria dos casos de inversão da esquerda para a direita acaba dando gagueira. Bilinguismo, tem criança que bota a criança num colégio com vários idiomas, com 2 anos, 3 anos, e a criança fica gaga porque o cérebro não aguenta. Alguns aguentam, mas tem outros que não aguentam e acabam ficando gagos. A parte assim de traumas emocionais, a criança sofre trauma, susto. É muito comum nos traumas emocionais, susto, a criança leva um susto e fica gaga ali e acha que vai ficar gaga o tempo todo. Por causa daquele momento que ela gaguejou ali, começa a decorar que situações vai gaguejar, que momento. E o pior de todos, as causas mais piores, é os ciúmes e também colocar personagem gago. Para ver da mãe e o pai demora a ter um segundo filho, o filho está com 5 anos, 4 anos, aí depois ele nasce o irmão, toma o lugar dele, ele fica gago para chamar atenção e o golpe dá certo. A mãe se dedica mais àquele filho que está gago do que o que nasceu, porque ela fica apavorada quando vê o filho ficar gago. Então, são coisas assim, erros cometidos também. Entendeu? Assim, é bom você ter um filho perto do outro logo, não ficar esperando muito tempo, para eles ficarem até mais unidos e não ter esse problema emocional dos ciúmes. Outro item importante é esse personagem gago que coloca na televisão, novelas, comerciais. Isso é filme, tem um desenho animado, Porquinho Gago.
Isso é um absurdo. Aí a criança vê aquilo e acha normal. Ah, não, eu vou imitar ele, é engraçadinho. O Antônio Fagundes ficou 6 meses na novela da Rainha da Sucata fazendo um gago, muito gago. O que veio de adolescente aqui no meu consultório, lembrando que ficou imitando ele e acabou ficando gago, é um índice altíssimo, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Outro dia eu estava vendo ali uma chamada do Multishow lá, colocaram um locutor gago. Tem umas coisas assim, de coisas que não devem fazer. Para a criança estar vendo a televisão e estar achando aquilo interessante, começa a fazer. Um dia uma pediatra autorizou a mãe colocar uma babá gaga. Aí o garotinho de 2 anos acabou imitando a babá e ficou gago, né? Tem professoras gaga que dão aula em jardim de infância, isso é um absurdo também, né? Então tem que tudo ficar esperto e ficar atento para não fazer essas bobagens. Mas o que mais está me chamando a atenção agora é a criança dormir no quarto dos pais e demorar a colocar no colégio. Aí, não, vai ficar em casa, é bom, a vovó mimando, fica vendo televisão. Aí a criança fica bobinha, porque a criança que vai para uma creche aí com 6 meses, 1 ano, ela fica muito mais esperta. Eu tenho essa experiência que eu tenho 2 netas que foram com 6 meses e elas são muito espertas. Uma vai fazer 4 anos, outra vai fazer 7 anos, elas conversam muito, são bem desinibidas, sabe? Bem soltas. Agora, ficar ali em casa, preso, com a família, mimando, estragando. Eu pego muitas crianças também com a voz infantilzinha. Oi, de cima, fala assim. Aí sofre bullying. Tem um garotinho no meu site, o Gabriel, se vocês verem lá. Hoje ele já está um homem, né? Ele está lá com 15 anos. Mas na época ele tinha uma voz fininha e sofria bullying. Aí o pai e a mãe, eu fui perguntar para o pai e para a mãe por que eles falavam, por que ele estava falando assim. Aí eu perguntei para ele, como é que teu pai te chama? Ah, meu pai fala assim, vem cá, Gabriel. E a tua mãe, oi, Gabriel. Aí eu dei um esculacho nos dois lá para parar com isso. Ah, ele é filho temporão, a irmã tem 14, ele tem 5, por isso que a gente mima. Mas só que ele chegava em casa chorando todo dia, porque os coleguinhas, bicha, Mulher Maravilha. Então, esse fator da voz fina também é muito emocional. Eu pego muitos adultos aqui, como Anderson Silva, você já conhece pessoas com a voz fina, né? Eu pego muitos adultos aqui que chegam aqui, oi, professor Cima, eu não aguento mais isso, a minha voz. Aí, em 5 minutos, eu mudo a voz dele, 2 minutos, 1 minuto, vocês vão ver ali, são mudanças bem fortes, assim. Outra coisa também muito comum é a troca de letras, que o cara vai falar assim, arara, aí fala rara. Aí o R não sai, não vibra na ponta da língua, entendeu? Então você aí tem que ensinar para ele vibrar a ponta da língua. Às vezes, em muitos casos, a língua está presa, que o freio aqui embaixo da língua é curto, aí tem que dar um pique. Mas hoje, quando a criança nasce, é obrigado a fazer isso. Se a criança tem a língua presa, o pediatra já pode fazer isso. Lá na hora do parto, dar um piquezinho no freio da língua, para a criança não ter problema de fala. Na voz fina também é muito interessante, quando chega na puberdade, nós não recebemos essa informação que vai ocorrer a mudança da voz, vai nascer pelo, a gente vai ejacular, tem um monte de confusão que vai acontecendo. E aí a pessoa fica assim, com aquela voz de falsete, e ele fica com medo do grave e fica com a voz infantil. Mas a laringe está toda pronta para a mudança. É por isso que eu mudo muito rápido, como eu faço várias vozes com a minha voz, que eu também atuo na locução. Eu comecei atuando na locução quando era com 12, 13 anos de idade, eu já estava atuando. Eu imitava locutores famosos, e aí cobrava mais barato que o dono da voz, né? E aí dava uma confusão, mas era interessante. Eu gravei muita coisa assim, trailer para cinema. Carlos Imperial apresenta Mulheres. Um filme que você jamais vai esquecer. Entendeu? Então eu brinco com a voz, tenho essa facilidade de fazer voz. Então por isso que eu mudo muito rápido a voz das pessoas, porque eu assumo a voz dela na minha e ela pega por imitação. Agora, o mais importante disso tudo é que quando eu melhoro a fala e a voz da pessoa, eu coloco ela numa aula de oratório em grupo. Esse que é o diferencial do meu método também. Além de eu ser bem objetivo, trabalhar com coisas de tecnologia, eu filmo, eu gravo, vocês estão vendo imagem, eu dou aula para o mundo inteiro hoje, eu atendo pacientes no mundo inteiro online, que eu tenho um sistema americano chamado Zoom, Z-O-O-M, em que você pode entrar em qualquer lugar com celular, tablet, pode entrar de onde você estiver, você participa dos meus cursos no Rio, São Paulo, Brasília, e no Brasil todo. Eu tenho paciente do Japão, tem um caso do Japão que eu curei, de voz fina, vocês vão ver ali no site. Então, o Rafael Nuke está lá no site. O site é Boas Falas, é só você
colocar lá no buscar, voz fina, voz rouca, voz baixa, troca de letra, tudo que está interessando a você, e você colocar lá. Aí eu inventei um método chamado argumentação sob pressão, aí apelidaram meu método de porrada terapia. E é engraçado porque realmente, se pegou, a porrada terapia pegou. Todo mundo me liga, eu quero esse negócio da porrada terapia, porque eu não aguento pressão, eu fico nervoso, eu fico tímido. E as pessoas, elas não se preparam. O problema é esse, ela chega aqui, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, vou fazer MBA, vou me formar. Mas ela é tímida, tem problema na fala, vai passar em quê? Vai arrumar emprego aonde? Aí ela não passa na entrevista, aí fica chorando aqui, chega aqui chorando. Poxa, tem tudo, eu tenho... Mas não adianta, cara. Você não sabe falar, você é tímido, como é que você vai passar? Então, primeiro eu falo, eu até botei um artigo no meu site, que o pessoal morre de rir, eu falei, não faça MBA, não faça mestrado, não faça faculdade, não faça nada. Primeiro cura a tua timidez, porque o mercado vai fechar para você, não adianta. Hoje você vê, você bota um anúncio lá, estou precisando de 5 engenheiros, aí 50 mil engenheiros se candidatam lá, aí como é que eles vão eliminar? Eles vão inventar coisa para eliminar. Não, você não dá, você é tímido. E eu até escrevi um artigo contra isso, assim, deixa os tímidos em paz, em vez de você ficar pressionando o tímido, orienta ele para fazer alguma coisa, um tratamento, um treinamento. Porque às vezes a pessoa passa numa entrevista, ele é cara de pau, aí dá um show e tal, aí quando vai espremer não sai nada. E o tímido não, ele tem um conhecimento enorme, mas só que ele não consegue colocar para fora na entrevista, aí ele fica tímido, aí reprovam ele. Então eu já vi muito tímido aqui que dá um show, mas depois que ele melhora da timidez, aí é melhor ainda, ele fica perfeito, né? Que ele tem um conteúdo incrível, mas não consegue transmitir. Entendeu? Então a pessoa acha que... não, aí eu até tinha um anúncio que eu colocava, assim, na rádio, eu falava assim, incompetência não, apenas timidez. E realmente a pessoa parece incompetente. E chega ao cúmulo de mandar o colega apresentar o trabalho dele, e aí o colega que recebe os méritos. Ele não recebe nada, ele fica frustrado. Eu já vi até gente que foi promovida, tinha um vice-prefeito aqui numa cidade do Rio de Janeiro, aí ele era muito gago. Aí quando o prefeito saiu de férias, ele falou, não, você não pode assumir meu cargo porque você é gago, vai vir a imprensa aqui. Aí chegou aqui chorando, né? Poxa, era a minha chance. Eu falei, mas rapaz, você é muito gago, vai vir um repórter botar o microfone na tua boca e você vai ficar aqui, não vai dar certo. Então você tem que se tratar, antes de você ter feito isso tudo, você tinha que tratar da fala, tem correção, tem cura. E no meu site vocês vão ver pessoas também que perderam a fala com AVC, aneurisma, então eles ficam muito frustrados, porque quando eles vão fazer um treinamento, um tratamento tradicional, da rolha, da chupeta, do canudinho, então eles estão lúcidos e ficam revoltados. E a família se assusta também quando vê isso tudo. E aqui eu trabalho com, se vocês colocarem lá, tem 3 casos chocantes lá no link, perda da fala, é só botar no buscar perda da fala. Então são pessoas que eu recuperei, uma médica que teve aneurisma cerebral, aí tem uma apresentadora de programa de televisão que perdeu a fala, foi fazer uma cirurgia no útero, eu acho que na hora da anestesia deu uma lesão cerebral lá, teve um AVC, e tem um professor norueguês da USP, que ele falava 9 idiomas, tirou a calota do cérebro, botou na barriga, ficou 1 mês com o cérebro aberto, e depois o médico falou que ele ia ter vida vegetativa, não ia falar, aí eu consegui botar ele falando tudo, e ele voltou a falar vários idiomas, tem toda a evolução dele ali nos vídeos. Eu vou tentar botar alguns vídeos aqui também, desses casos que eu estou citando, para facilitar para vocês. E muito importante, assim, o que é falar em público? Eu preparei muita gente, vocês verem, a Kira Grace era gaga, então, mas ninguém imagina um negócio desse, aquela comentarista de luta. Está lá no site, eu corrigindo a fala dela, e aí ela teve uma série de chances lá para ser aprovada para virar comentarista. Então tem muita gente que passa aqui pelo meu curso e depois vira uma fera, né? Até o Marco Aurélio Melo, um dia eu encontrei com ele no evento, aí disse que tinha minhas fitas cassete, que lá em Brasília eu tinha uma filial na época, em 1970 e pouco. Eu tenho suas fitas cassete. Eu falei, pô, você ainda tem aparelho de fita cassete? Entendeu? Então são coisas fantásticas que eu vejo as pessoas hoje muito bem-sucedidas. Aquele índio da Costa, que é deputado federal do Rio, agora ele trabalha na prefeitura também, está com uma voz muito bonita, falando bem. E quando ele chegou aqui, a voz dele era fraca, ele era tímido. Então são pessoas que mudam muito. Então é um investimento que você está fazendo em si próprio. Você fazendo um treinamento desse, um curso desse. Então, qual a orientação? Você quer receber uma orientação minha? Eu vou te dar. Você tem que articular bem, procurar o tom da tua voz correto. Se você vai falar, se você está falando mais agudo, botar mais grave.
ficar exercendo. Eu tenho um material também dos CDs, tem 7 CDs, um DVD e um livro que você pode adquirir, que tem valor de R$ 550 para treinar em casa, no carro. Agora, o ideal mesmo, se você for tímido, tiver um grande problema na fala, tem que fazer o tratamento. Não adianta fazer coisinha rápida, não é isso. Aí você tem que vir aqui no curso, tem Rio, São Paulo e Brasília presencial e o resto do Brasil tudo online. Eu coloco a tua imagem numa tela enorme no palco do Rio de Janeiro e no palco de São Paulo e você debate à distância. Então, dá para treinar tranquilamente. Agora, uma coisa importante, assim, porque nós temos vários tons vocais. Se eu chegar aqui, oi, 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 oi. Então você vai procurar um tom perfeito, o que é melhor para você. Aí você grava, ouve, grava de novo. Porque muita gente está aí gravando o WhatsApp e fica louco. Isso não é minha voz, não é possível. Que voz, que é isso? Está horrível a minha voz. Não, a tua voz é uma porcaria mesmo, não é defeito do celular, não. A tua voz que é ruim mesmo, então você tem que corrigir. Porque é chato, você viu uma voz esganiçada. Teve até uma brincadeira lá com a Tata Werneck, eu fiz o programa agora recente da Tata Werneck. Aí ela me pressionou pra caramba, aí no final eu falei que a voz dela era chata, que ela falava rápido. Aí eu dei um exercício para ela para mudar o tom do orgasmo dela. Aí foi um sucesso, né? Eu falei, não é ai, 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 não, é ai, ai, ai. Faz assim. Essa brincadeira eu faço muito no meu curso, porque as mulheres chegam com aquela voz chata, esganiçada, com a voz fininha. Aí eu faço ela ficar com a voz muito bonita, tipo da mulher do aeroporto, da Lilettiele, né? Agora, assim, tudo dentro do limite de cada pessoa. Eu não vou criar um personagem, um bonequinho, todo mundo vai falar assim, sabe? Não é isso não, gente. Você vai ficar descontraído, falando bem, com a voz bonita, né? Porque não adianta você chegar aqui e ficar com a voz impostada, forçando. E aí, aqui nas aulas de oratória em grupo, eu crio muitas situações de improviso, peça de teatro, eu crio coisas bem absurdas mesmo. O aluno veterano, ele fica aqui como convidado, quando ele acaba a carga horária, não paga mais nada, e fica aqui me ajudando a provocar os novatos. Então ele questiona, bate boca, até tem uma briga lá que está assim, porrada terapia, proibido para 18 anos. Aí é uma psicóloga batendo boca com o médico italiano, depois de 10 minutos ela começa a falar um monte de palavrão, desequilibra, né? Tem um vídeo também do History Channel, que é muito engraçado, que ele veio aqui para debochar da gente, o programa O Infiltrado. Aí ele botei uma turma aqui de provocadores, aí ele ficou revoltado. Isso é curso de bullying, isso não é curso de oratória, não. É muito engraçado. Isso tudo são coisas interessantes, assim, como você vai enfrentar a pressão. Então, eu coloquei até no programa da Tata Werneck, se vocês foram lá no YouTube, tem o programa lá tem no Multishow, no Facebook do Multishow, está com 1.200.000 acessos. E aí, assim, eu coloquei, assim, como lidar com um provocador. Você tem que ficar irônico e debochado. Foi o que eu fiz. Ela perguntou, se eu tiver um problema na vagina, vai afetar minha voz? Aí eu, não, se tiver um problema na voz, eu faço isso. Então, tudo eu ia desconversando. No final, ela saiu pulando lá no palco. Por que eu não mostrar nessa cena, ela pulando no palco? Aí ela reclamando que não dá para derrubar ele. Ela falou um palavrão lá, nem vou falar aqui não. Não dá para derrubar ele, pô, que absurdo, o cara... Aí veio reclamar comigo, pô, você não sente nada? Que isso? Eu falei, o Jô Soares mandou eu calar a boca 3 vezes durante a entrevista. O Danilo Gentili disse que ia embora porque ele botou um gago aqui para eu curar do lado de cá. Aí eu comecei a conversar com o gago, me esqueci dele ali. Aí vou me embora, você faz o programa aí sozinho e você vai querer me derrubar, Tatá? Não é possível, Tatá. Aí ela, é incrível, você não se abala com nada. Então isso é um treinamento que eu tenho desde criança, assim, eu sempre fui cara de pau, entrão, sabe, contestador, não aceito ordem boba, né? Então você começa, meu pai tem uma história muito bonita até, vocês vão ver no meu livro também, tem um livro, uma história da minha vida aí, dando orientações também. Então meu pai cismou que eu tenho que ser engenheiro, porque ele construía prédios, eu sempre mexi com o negócio desde 7 anos de idade, eu brincava de imitar a voz dos coleguinhas na sala de aula, e com 12, 13 anos eu comecei a imitar os locutores famosos, porque eu não tive a mudança da voz. Eu tenho um filho também, que eu tenho 7 filhos do mesmo casamento. Então, um dos meus filhos, o caçula, ele também não mudou a voz, já nasceu com a voz grave assim já desde criança. Então, aí eu brincava com voz, aí meu cunhado perde a fala no acidente de carro, eu tinha 18 anos de idade, eu comecei a recuperar a fala dele, meu primeiro paciente, né? E dali eu fui criando um método. E aí foi surgindo a profissão, porque quando eu comecei em 1968, nem existia a profissão. Então, muita gente, quando me vê agora, acha que eu já morri, que eu sou o filho do professor Simon, ficam falando isso na minha cara toda hora. Que em 1973, vocês que são jovens nem vão lembrar disso, nem conhecem isso, é o programa do Flávio Cavalcante. Depois vocês botam no YouTube que vocês vão ver. Eu era um cara polêmico, tinha um programa no nível assim do Fantástico, muita audiência, né? Aí, em 1976, eu fiz o programa do Fantástico.
Tinha um ônibus aqui no Rio de Janeiro chamado Frescão, tem até hoje, com ar-condicionado, tá? Foi um dos primeiros ônibus a colocar ar-condicionado. Aí eu colocava atrás do banco um anúncio meu com a minha foto. Então muita gente recorda isso. Poxa, me lembro você no Frescão. Até... Aí eu falei, pô, mas você é velho, hein? Aí uma mulher uma vez sentou comigo no navio e disse que não, você não é o professor Cima, você é o filho dele, não é possível que um cara de 1970 vai estar com essa cara aí. Eu falei, olha, mas eu me cuido, né? Eu só como fruta, legume, verdura, peixe, não bebo álcool há muito tempo. Não é que eu não sou contra o álcool, não, assim, total, não. É porque eu tinha um problema de ácido úrico, então eu não podia beber. Então eu não bebo, realmente eu não bebo. Mas eu bebia mais, era cerveja até. Mas o importante, assim, da comunicação oral é vocês olharem também na plateia, não ficar fazendo essas besteiras que tem. Olha lá pro ponto no final da sala, aí o cara está te olhando aqui, você fica com medo. Não, encara as pessoas, olha nos olhos. Muito tímido, ele não consegue olhar no olho do outro, né? Então você olha nos olhos, fala firme, chega com vozeirão. Oi, bom dia, tudo bem? Aí você chega assim, oi, tudo bem? E tem um teste que eu faço aqui, eu inibo a audição do paciente com uma frequência musical bem alta, aí sai um vozeirão danado, aí eu mostro para ele que não tem nada orgânico, é tudo emocional. Então você pode testar a tua voz, pega o microfone, grava, vai fazendo tons, oi, 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 entendeu? Aí você vai vendo. Agora, se você tiver um problema mais grave, vai ter que fazer o tratamento comigo. Eu tenho até eu vou colocar aqui na tela, o meu WhatsApp, pode mandar e-mail, pode ter linhas telefônicas, tem um monte de telefone aí para você ligar, falar comigo para marcar a consulta. E pode ir escrevendo que eu vou te respondendo sobre o teu problema, o que você tem que fazer, porque eu tenho 4 aulas de oratória por semana, terça à noite em Copacabana, segunda à noite na Barra, sábado à tarde tem aula em Copacabana, e também tem quarta e quinta em São Paulo à noite, sendo que 4 aulas estão online, a de terça, quarta, quinta e sábado. Segunda na Barra não está online. Mas você pode, se você morar ali perto da Barra, pode marcar consulta na Barra, pode marcar em Copacabana, ou São Paulo, de Brasília, às quartas-feiras também tem Brasília, mas não está ligado online. Aí a gente vai revezando. Mas eu estou sempre presente na maioria das aulas de São Paulo, Rio, algumas de Brasília, eu estou sempre presente. Você vai ter contato comigo. Isso é uma coisa que a pessoa fica assustada. Quando ela me vê naqueles programas todos lá, aí nem vai falar com a gente, isso é um absurdo. Mas eu falo com você vai falar comigo, diretamente comigo, eu estou sempre acompanhando. Se eu não conseguir na hora te atender, aí eles pegam o recado, eu ligo para você vai falar comigo, pode ficar tranquilo. E assim eu vou encerrar a minha entrevista. Eu estou convidando você para visitar o meu site, que é um site maravilhoso. Assim. Ele não é bonito, não, o design acha o site horroroso, mas ele tem muito conteúdo, o importante é o conteúdo. Não adianta eu fazer um negócio lindo, entendeu? Ali você vai ver tudo é imagem, tudo que você clicar lá tem imagem, antes e depois. E são pessoas que me autorizaram a colocar as suas imagens para ajudar outras pessoas que têm o mesmo problema. Então isso é muito importante, você visitar o site, identificar qual o teu problema lá, aí me liga, eu vou te orientando e você vai pegar e vai marcar uma consulta, se for importante para você, ok? boasfalas.com.br e boas falas.